Fizeram piada da menina que limpava a oficina, sem saber que ela desenvolveu o carro vencedor. Fernanda Silva limpava o chão da oficina mecânica com a mesma dedicação de sempre, enquanto 3 homens riam alto atrás dela. Aos 19 anos, ela havia aprendido a ignorar as provocações, mas dessa vez algo diferente acontecia enquanto varria os pedaços de metal. Foi quando Ricardo, o mecânico mais velho da equipe, pegou um punhado de parafusos usados e os jogou propositalmente no chão que ela acabara de limpar. "Opa, que pena, Fernandinha. Parece que você vai ter que limpar tudo de novo", disse ele, provocando gargalhadas dos outros 2. Fernanda parou por um momento, segurando a vassoura com mais força do que o normal. Suas mãos tremeram levemente, mas ela se abaixou em silêncio para recolher os parafusos. O que aqueles homens não sabiam era que, enquanto limpava, ela observava cada detalhe dos motores, memorizando peças e funcionamentos que eles mal compreendiam. "Ricardo, deixa a menina trabalhar em paz", disse uma voz firme vinda da entrada da oficina. Seu Antônio Moreira, o dono do estabelecimento, caminhava em direção ao grupo. Era um homem de 58 anos, cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo. Desde que perdeu a esposa 3 anos atrás, ele se tornara mais calado e distante de todos. "Ah, seu Antônio, a gente estava só brincando com a garota", respondeu Juliano, o segundo mecânico, tentando amenizar a situação. "Brincadeira é quando os 2 lados se divertem", retrucou seu Antônio, passando ao lado de Fernanda sem olhar diretamente para ela. Fernanda agradeceu em silêncio, mas sabia que seu Antônio não a defendera por bondade. Ele simplesmente não gostava de confusão em sua oficina. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária, invisível como as ferramentas penduradas na parede. A jovem havia chegado àquele lugar há 8 meses, depois que sua mãe, Carla, implorou por qualquer trabalho. Fernanda fora rejeitada em todas as faculdades de engenharia que tentara, não por falta de capacidade, mas por não ter condições de pagar as mensalidades. "Seu Antônio, por favor, minha filha é uma boa menina, ela precisa trabalhar", havia dito Carla, segurando a mão da filha na porta da oficina naquele dia de março. O homem olhara para as 2 mulheres com indiferença, mas acabou cedendo. Precisava de alguém para limpar a oficina e organizar as ferramentas, trabalho que nenhum dos mecânicos queria fazer. R$ 500 por mês de segunda a sábado, das 7 às 5. Se não der conta do serviço, não precisa voltar no dia seguinte. Foi tudo o que ele disse. Fernanda aceitou na mesma hora, sabendo que aquele dinheiro faria diferença no orçamento apertado de casa. Sua mãe trabalhava como costureira em casa, fazendo roupas para vizinhas e conhecidas, mas o que ganhavam mal dava para as despesas básicas. Nos primeiros dias, Fernanda se limitou a fazer exatamente o que lhe foi pedido: limpar, organizar e ficar invisível. Mas logo começou a prestar atenção nos carros que chegavam para reparo, nos diagnósticos que os mecânicos faziam e nas soluções que encontravam. Durante os intervalos para o almoço, enquanto os 3 homens saíam para comer no bar da esquina, ela permanecia na oficina. Oficialmente, estava almoçando o sanduíche que trouxera de casa, mas na realidade, observava cada detalhe dos motores expostos. Suas noites eram dedicadas a desenhar em cadernos velhos que comprava no sebo da cidade. Reproduzia de memória as peças que via durante o dia, criando diagramas detalhados e anotações sobre funcionamento. Carla, sua mãe, acreditava que a filha estava apenas fazendo alguns trabalhos extras de desenho para ganhar uns trocados. "Fernanda, você tem passado muito tempo acordada. Essas luzes ficam acesas até tarde", comentava Carla, preocupada, quando via a filha debruçada sobre os papéis na pequena mesa da cozinha. "É só um projeto da escola, mãe. Preciso terminar", mentia Fernanda, não querendo explicar sua verdadeira obsessão. A mentira doía, mas ela sabia que a mãe não entenderia. Como explicar que uma menina que limpava a oficina sonhava em construir motores revolucionários? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O primeiro grande obstáculo
veio quando Fernanda percebeu que observar de longe não seria suficiente. Ela precisava tocar nas peças, entender como se encaixavam, sentir o peso e a textura de cada componente. Mas como fazer isso sem ser descoberta? A oportunidade surgiu quando seu Antônio mencionou que precisaria trabalhar até mais tarde para terminar o reparo de uma caminhonete antes do prazo. Os 3 mecânicos ficaram irritados, pois isso significava hora extra sem pagamento adicional. Seu Antônio, o senhor sabe que a gente tem família para cuidar, reclamou Marcos, o mais novo dos 3 mecânicos. Então vai embora. Eu termino sozinho, respondeu o patrão, claramente irritado com a resistência. Foi quando Fernanda se ofereceu. Eu posso ficar para ajudar o senhor. Não precisa me pagar a mais. Posso organizar as ferramentas enquanto o senhor trabalha. Seu Antônio a olhou com surpresa. Era a primeira vez que ela tomava uma iniciativa além de suas obrigações básicas. Você tem certeza? Vai ser até tarde. Tenho sim, senhor. Minha mãe está viajando para a casa da minha tia, então estou sozinha mesmo. Era mentira. Carla estava em casa, mas Fernanda sabia que conseguiria convencer a mãe de que ficara trabalhando. Naquela noite, enquanto seu Antônio se concentrava em resolver um problema elétrico complicado na caminhonete, Fernanda teve sua primeira oportunidade real de examinar os motores de perto. Ela fingia organizar ferramentas, mas na verdade estudava cada componente visível. Quando seu Antônio saiu para buscar uma peça no depósito dos fundos, Fernanda rapidamente se aproximou do motor. Suas mãos tremeram ao tocar pela primeira vez uma peça real. Era exatamente como havia imaginado em seus desenhos, mas ao mesmo tempo completamente diferente. O que você está fazendo aí? A voz de seu Antônio a assustou. Fernanda se afastou rapidamente do carro, segurando uma chave inglesa que pegara para disfarçar. Desculpa, senhor, estava só pegando esta chave que o senhor pediu. Ele a olhou desconfiado, mas acabou aceitando a explicação. Fernanda percebeu que precisava ser mais cuidadosa. Nas semanas seguintes, ela desenvolveu uma estratégia. Durante o expediente normal, memorizava quais carros ficariam na oficina durante a noite. Depois inventava desculpas para voltar. Esqueceu algo, precisa terminar de limpar uma área específica ou simplesmente se oferecia para ficar até mais tarde. Seu Antônio começou a achar estranho tanto zelo, mas não podia negar que a oficina nunca estivera tão organizada. As ferramentas sempre estavam no lugar certo, o chão impecável e até as peças pequenas eram organizadas por tamanho e tipo. O que ele não sabia era que Fernanda aproveitava esses momentos extras para estudar os motores de perto. Ela desenvolveu uma técnica silenciosa. Removia peças pequenas, estudava seu funcionamento e as recolocava exatamente no lugar original. Em casa, seus desenhos se tornavam cada vez mais precisos e detalhados. Ela começou a anotar não apenas como as peças funcionavam, mas também como poderiam funcionar melhor. Suas ideias fluíam naturalmente, como se seu cérebro fosse feito para resolver problemas mecânicos. Carla notou a mudança no comportamento da filha. Fernanda, você tem andado diferente, mais animada, sabe? Está gostando do trabalho na oficina? Estou sim, mãe, estou aprendendo coisas novas. Que bom, filha. Seu pai ficaria orgulhoso de ver você trabalhando tão dedicada. A menção ao pai trouxe uma pontada de tristeza ao coração de Fernanda. João Silva havia partido quando ela tinha apenas 12 anos, vítima de um infarto súbito. Ele era um homem simples, pedreiro, mas sempre incentivara a filha a estudar e sonhar grande. Um dia você vai ser engenheira, princesa. Você é inteligente igual sua mãe, mas teimosa igual eu, costumava dizer sempre com um sorriso no rosto. Fernanda carregava essa lembrança como combustível para seus sonhos. Cada noite que passava estudando motores era um passo em direção ao futuro que seu pai havia imaginado para ela. A primeira grande descoberta aconteceu quando ela encontrou peças descartadas no lixo da oficina. Eram componentes de um motor experimental que os mecânicos haviam abandonado por considerarem impossível de consertar. Isso aqui não serve para mais nada, havia dito Ricardo jogando as peças no lixo. O cara que trouxe isso aqui queria que a gente fizesse milagre.
Fernanda esperou o fim do expediente e discretamente recolheu as peças. Eram componentes de um sistema de injeção eletrônica mais avançado do que qualquer coisa que ela já havia visto na oficina. Em casa, ela espalhou as peças sobre a mesa da cozinha e começou a estudá-las. Algumas estavam realmente danificadas, mas outras apenas precisavam de pequenos ajustes. Sua mente começou a trabalhar em possibilidades, imaginando como aquelas peças poderiam ser reconfiguradas. "Fernanda, que bagunça é essa?" perguntou Carla, chegando da rua com as compras. "São só umas peças velhas que achei no lixo da oficina, mãe. Estou tentando entender como funcionam." "Filha, você não deveria mexer com essas coisas. E se for perigoso?" "Não é perigoso, mãe. São só pedaços de metal e plástico." Carla balançou a cabeça preocupada, mas permitiu que a filha continuasse. Ela não entendia o interesse de Fernanda por mecânica, mas respeitava a dedicação que via nos olhos da filha. Nas noites seguintes, Fernanda trabalhou nas peças com ferramentas básicas que conseguiu emprestado da oficina. Lentamente, começou a montar um pequeno motor experimental, combinando as peças descartadas com sua própria visão de como deveriam funcionar. O projeto consumia todas as suas horas livres. Ela acordava mais cedo para estudar os desenhos antes do trabalho e ficava até tarde testando diferentes configurações. Suas mãos, antes macias por apenas limpar e organizar, começaram a ficar calejadas pelo manuseio das ferramentas. A primeira vez que o pequeno motor funcionou foi um momento de pura euforia. Era apenas um protótipo simples, mas o som do motor girando perfeitamente foi a maior conquista da vida de Fernanda. "Funcionou!" sussurrou ela para si mesma, com lágrimas nos olhos. Naquele momento, ela soube que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Mas sua alegria durou pouco. No dia seguinte, na oficina, ela ouviu uma conversa que mudaria completamente o rumo de sua jornada. "Pessoal, tenho uma novidade", anunciou seu Antônio, reunindo os 3 mecânicos. "Acabei de me inscrever na competição regional de automobilismo. É em 3 meses, e o prêmio é de R$50 mil. Os mecânicos se animaram com a notícia. R$50 mil era muito dinheiro, suficiente para melhorar significativamente a oficina e dar uma bonificação para todos. "Mas tem um problema", continuou seu Antônio. "O carro precisa estar perfeito. Não pode ter nenhuma falha, porque vai competir contra oficinas muito mais equipadas que a nossa." Fernanda continuou varrendo, fingindo não prestar atenção, mas cada palavra daquela conversa ficou gravada em sua mente. Uma competição de verdade, com carros de alta performance, era exatamente o tipo de desafio que ela sonhava enfrentar. "Seu Antônio, que tipo de motor o senhor está pensando em usar?" perguntou Juliano. "Vou ter que comprar um motor novo, mais potente. Mas é caro, vai custar quase metade do prêmio só o motor." Fernanda parou de varrer. Uma ideia maluca começou a se formar em sua cabeça. E se ela pudesse construir um motor melhor do que qualquer um que seu Antônio conseguisse comprar? E se suas noites de estudo e experimentação pudessem resultar em algo realmente extraordinário? Mas como uma menina que limpava a oficina poderia convencer um homem experiente a confiar nela para algo tão importante? A resposta veio alguns dias depois, quando um problema inesperado surgiu na oficina. Dona Irene Oliveira, uma senhora de 72 anos, trouxe seu carro para reparo. Era um modelo antigo, muito bem conservado, que pertencera ao seu falecido marido. "Por favor, vocês precisam dar um jeito neste carro", disse ela, claramente emocionada. "É a única lembrança que tenho do meu Joaquim." Os 3 mecânicos examinaram o veículo e balançaram a cabeça negativamente. "Dona Irene, este motor está muito velho. As peças não existem mais no mercado. Seria mais barato a senhora comprar um carro novo", explicou Ricardo. "Mas eu não quero um carro novo", respondeu ela com lágrimas nos olhos. "Quero este aqui que o Joaquim cuidou com tanto carinho." Seu Antônio se aproximou e examinou o motor pessoalmente. Após alguns minutos, confirmou o diagnóstico dos mecânicos. "Infelizmente, Dona Irene, eles estão certos. Este tipo de motor não fabrica mais peças há mais de 20 anos. A senhora saiu da oficina chorando, deixando todos constrangidos.
Fernanda sentiu o coração apertar ao ver a tristeza daquela mulher. Naquela noite ela não conseguiu parar de pensar em Dona Irene. Havia algo familiar no motor do carro da senhora, algo que ela tinha certeza de já ter visto em seus estudos. Na manhã seguinte, Fernanda tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. "Seu Antônio, posso falar com o senhor?", disse ela, se aproximando do patrão antes que os mecânicos chegassem. "Fala, Fernanda." "É sobre o carro da Dona Irene. Eu acho que consigo consertar." Seu Antônio parou o que estava fazendo e a olhou como se ela tivesse dito algo absurdo. "Fernanda, você limpa a oficina. Os mecânicos com anos de experiência disseram que não tem conserto." "Eu sei, senhor, mas eu estudei o motor ontem. Conheço uma forma de adaptar peças mais novas para funcionar no sistema antigo." "Estudou como? Você nem mexe em carro." Fernanda respirou fundo. Era hora de revelar pelo menos parte da verdade. "Senhor, nas horas vagas eu estudo sobre motores. Tenho cadernos cheios de desenhos e anotações. Sei que parece estranho, mas eu entendo de mecânica." Seu Antônio a olhou por um longo momento, tentando decidir se ela estava falando sério ou se havia perdido o juízo. "Fernanda, se você estragar o carro da Dona Irene, vai ser um problema muito sério." "Eu não vou estragar, senhor. Me dá uma chance de mostrar do que sou capaz." Havia algo na determinação da jovem que impressionou seu Antônio. Ele já havia visto muitos mecânicos ao longo dos anos, mas nunca vira tanta convicção nos olhos de alguém. "Tá bom, mas com uma condição: você trabalha no carro apenas quando eu estiver aqui para supervisionar. E se der qualquer problema, paramos na mesma hora." Fernanda quase pulou de alegria. "Obrigada, seu Antônio. O senhor não vai se arrepender." Quando Ricardo, Juliano e Marcos chegaram para o trabalho e viram Fernanda com as mãos no motor do carro de Dona Irene, não conseguiram acreditar. "Seu Antônio, que história é essa? A menina da limpeza virou mecânica?", perguntou Ricardo, claramente incomodado. "Ela disse que pode consertar o carro da Dona Irene. Vou deixar ela tentar." Os três homens se entreolharam e começaram a rir. "Isso é piada, né?", disse Juliano. "A garota mal sabe segurar uma chave inglesa direito. Vamos ver o que ela consegue fazer", respondeu seu Antônio, defendendo sua decisão. Fernanda sentiu o peso dos olhares zombeteiros, mas manteve o foco no trabalho. Ela havia passado a noite inteira revisando seus desenhos e planejando cada passo do reparo. O primeiro dia foi difícil. Fernanda estava nervosa com a pressão de provar seu valor e suas mãos tremiam enquanto trabalhava. Os mecânicos faziam comentários sarcásticos sempre que passavam perto. "Olha só, ela está tentando tirar o carburador", zombava Marcos. "Aposto que nem sabe o que é um carburador." Fernanda ignorou as provocações e continuou trabalhando. Lentamente, ela começou a desmontar o motor, organizando cada peça com cuidado extremo. Seu Antônio observava tudo em silêncio, impressionado com a metodologia da jovem. Ela não trabalhava como alguém que estava improvisando, trabalhava como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. No final do primeiro dia, Fernanda havia conseguido isolar o problema principal. 3 componentes do sistema de alimentação estavam desgastados além do reparo, e eram exatamente essas peças que não se fabricavam mais. "E agora, Fernandinha, vai fazer milagre?", provocou Ricardo. "Vou sim", respondeu ela com uma confiança que surpreendeu a todos. "Vou adaptar peças de um motor mais novo para funcionar neste sistema." "Isso é impossível", disse Juliano. "Os encaixes são completamente diferentes." "Não se eu modificar os encaixes." A resposta de Fernanda deixou os 3 mecânicos boquiabertos. Modificar encaixes era um trabalho extremamente delicado que exigia precisão milimétrica e profundo conhecimento de metalurgia. "Fernanda, você tem certeza do que está falando?", perguntou seu Antônio, começando a ficar preocupado. "Tenho sim, senhor. Só preciso de algumas ferramentas específicas e um fim de semana inteiro para trabalhar sem interrupção." Seu Antônio concedeu o que ela pediu, mais por curiosidade do que por esperança real. No sábado de manhã, ele abriu a oficina especialmente para Fernanda trabalhar. Ela chegou carregando uma sacola com ferramentas que seu Antônio não sabia de onde ela havia conseguido. Eram ferramentas de precisão, caras e especializadas.
De onde você tirou essas ferramentas? Perguntou ele. Pedi emprestado para um conhecido, mentiu Fernanda. Na verdade, ela havia usado parte de suas economias para comprar as ferramentas numa loja de equipamentos usados. Eram suas economias para a faculdade, mas ela decidiu apostar tudo naquela oportunidade. Durante todo o fim de semana, Fernanda trabalhou como se sua vida dependesse daquilo. Ela modificou as peças novas com precisão cirúrgica, criando encaixes perfeitos para o motor antigo. Seu Antônio voltou na segunda-feira, esperando encontrar um motor destroçado e uma jovem frustrada. Em vez disso, encontrou Fernanda sorrindo ao lado de um motor funcionando perfeitamente. Senhor, pode chamar a dona Irene. O carro dela está pronto. Seu Antônio girou a chave e o motor ligou suavemente, com um som que há meses não emitia. Ele acelerou algumas vezes e o motor respondeu perfeitamente, sem falhas ou ruídos estranhos. Como você conseguiu? Perguntou ele, genuinamente impressionado. Estudando muito, senhor, e tendo muita paciência. Quando dona Irene chegou para buscar o carro, ela chorou de emoção ao ouvir o motor funcionando novamente. Obrigada, menina. Você não sabe o que isso significa para mim, disse ela, abraçando Fernanda. Foi um prazer ajudar dona Irene. A senhora insistiu em pagar um extra pelo serviço, mas seu Antônio recusou. O pagamento normal já estava de bom tamanho. Depois que dona Irene saiu, os 3 mecânicos ficaram em silêncio, ainda tentando processar o que haviam presenciado. Ricardo foi o primeiro a falar. Como é que uma menina que limpa a oficina consegue fazer o que a gente não conseguiu? Talvez porque ela não ficou parada só criticando, respondeu seu Antônio, lançando um olhar significativo para os 3. Fernanda sentiu que aquele era o momento perfeito para fazer sua proposta. Seu Antônio, o senhor ainda está pensando em participar da competição? Estou sim. Por quê? Eu gostaria de propor uma parceria. Que tipo de parceria? Eu construo o motor para o carro da competição. Em troca, se ganharmos, divido o prêmio meio a meio com o senhor. A proposta deixou todos estupefatos. Fernanda estava propondo construir um motor de competição do zero, algo que nem os melhores mecânicos da região se atreveriam a tentar. Fernanda, isso é muito diferente de consertar um motor antigo, disse seu Antônio. Uma competição exige performance extrema, confiabilidade total. Não pode dar erro. Eu sei disso, senhor, e sei que consigo fazer. E se der errado? Se o motor falhar na competição? Então eu pago todos os custos da inscrição e das peças. Não vai custar nada para o senhor. A oferta era tentadora demais para recusar. Seu Antônio sabia que comprar um motor competitivo custaria uma fortuna, e mesmo assim não havia garantia de vitória. Com a proposta de Fernanda, o risco financeiro era zero. Quanto tempo você precisa? 2 meses, trabalhando nas horas vagas e nos fins de semana. E as peças? Motor de competição usa componentes caros. Eu consigo as peças. Tenho uns contatos. Era mentira novamente. Fernanda não tinha contatos, mas sabia que conseguiria encontrar uma forma de obter as peças necessárias. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Seu Antônio refletiu por alguns minutos. A jovem havia acabado de provar que entendia de motores muito mais do que aparentava. E a proposta não representava risco financeiro para ele. Tá bom, Fernanda. Aceito sua proposta, mas com algumas condições. Quais, senhor? Primeiro, você continua fazendo seu trabalho normal na oficina. Segundo, o motor é construído aqui para eu poder acompanhar o progresso. Terceiro, se eu achar que não vai dar certo, paro tudo. Aceito todas as condições, senhor. Ricardo, Juliano e Marcos assistiram à conversa com expressões de incredulidade. Eles não conseguiam acreditar que seu patrão estava confiando um projeto tão importante para a menina da limpeza. Seu Antônio, com todo respeito, isso é loucura, disse Ricardo. A gente tem anos de experiência e nunca tentou construir um motor de competição. Exatamente por isso, respondeu seu Antônio. Vocês têm experiência, mas ela tem algo diferente. Visão. A palavra visão ecoou na cabeça de Fernanda como um presente.
Era a primeira vez que alguém reconhecia que ela tinha algo especial, algo além da capacidade de limpar e organizar. Naquela noite, Fernanda chegou em casa mais animada do que nunca. Carla percebeu a mudança no humor da filha imediatamente. Aconteceu alguma coisa boa no trabalho hoje? Aconteceu sim, mãe. O seu Antônio me deu uma oportunidade muito importante. Que tipo de oportunidade? Fernanda hesitou. Como explicar para a mãe que ela ia construir um motor de competição? Como contar que havia mentido sobre seus conhecimentos de mecânica durante todos esses meses? Ele me pediu para ajudar num projeto especial. Se der certo, posso ganhar bastante dinheiro. Que bom, filha, você merece, sempre foi muito dedicada. E a confiança da mãe fez Fernanda se sentir ainda mais determinada a ter sucesso. Ela não podia desapontar a única pessoa que sempre acreditara nela. Nos dias seguintes, Fernanda começou a pesquisar fornecedores de peças automotivas. Descobriu que componentes de alta performance custavam muito mais do que havia imaginado. Suas economias não seriam suficientes nem para comprar metade das peças necessárias. Foi quando ela teve uma ideia que mudaria completamente sua abordagem ao projeto. Em vez de comprar peças novas e caras, ela poderia modificar peças usadas e comuns, aplicando os mesmos princípios que havia usado no carro de Dona Irene. Com criatividade e técnica, peças baratas poderiam ser transformadas em componentes de alta performance. Fernanda passou semanas percorrendo ferros velhos e oficinas pequenas da região, procurando peças que pudessem ser adaptadas. Ela desenvolveu um olho clínico impressionante, conseguindo identificar componentes com potencial que outros descartariam como sucata. O dono de um ferro velho ficou curioso com as visitas frequentes da jovem. Menina, você vem aqui toda semana. Tá montando uma coleção de peças velhas? Perguntou seu Geraldo, um homem de 60 anos que conhecia cada peça de seu estabelecimento. Estou fazendo um projeto, seu Geraldo. Construindo um motor especial. Motor? E você entende de motor? Entendo sim, senhor. Seu Geraldo riu, mas não de forma maldosa. Era um riso de admiração. Sabe, menina, em 40 anos mexendo com peças usadas, eu já vi muita gente tentando construir motores, mas nunca vi ninguém com o olho que você tem para escolher peças. Como assim? Você pega peças que eu ia jogar fora e encontra potencial nelas. Isso é dom, não se aprende. O elogio de seu Geraldo encorajou Fernanda ainda mais. Ela começou a visitá-lo regularmente, não apenas para comprar peças, mas para aprender sobre a história dos componentes que estava adquirindo. Esta peça aqui, disse seu Geraldo, mostrando um carburador aparentemente comum. Saiu de um carro de corrida dos anos 80. O dono abandonou o carro aqui quando quebrou a transmissão. Fernanda pegou a peça e a examinou com cuidado. Podia ver que, com algumas modificações, aquele carburador poderia ser a base para um sistema de alimentação muito eficiente. Quanto o senhor quer por ela? Para você, R$ 50. Mas só se você prometer me contar como ficou o motor quando terminar. Prometo, seu Geraldo. Lentamente, Fernanda foi montando sua coleção de peças. Cada componente era escolhido não pelo que era, mas pelo que poderia se tornar com o trabalho certo. Na oficina, ela começou a trabalhar no motor durante as horas de almoço e após o expediente. Seu Antônio inicialmente ficava para supervisionar, mas logo percebeu que a jovem trabalhava melhor sozinha. Os três mecânicos observavam o progresso com um ceticismo crescente. O que Fernanda estava construindo não se parecia com nenhum motor que eles conheciam. Seu Antônio, isso não vai funcionar, disse Juliano apontando para o motor em construção. Ela está misturando peças de épocas diferentes, marcas diferentes. É uma Frankenstein de metal. Deixa ela trabalhar, respondeu seu Antônio. Quero ver onde vai dar. Fernanda ouvia as críticas, mas não se deixava abalar. Ela sabia que sua abordagem era pouco convencional, mas tinha certeza de que funcionaria. Cada modificação que fazia tinha um propósito específico, baseado em cálculos precisos que fazia em casa. Suas noites se tornaram ainda mais longas. Depois de trabalhar no motor na oficina, ela voltava para casa e passava horas refinando os cálculos.
planejando as próximas modificações e estudando formas de otimizar cada componente. Carla começou a se preocupar com a obsessão da filha. Fernanda, você não está dormindo direito. Essas olheiras estão muito feias. Mãe, é só mais um pouco. O projeto está quase pronto. Que projeto é esse que toma tanto tempo? Fernanda parou o que estava fazendo e olhou para a mãe. Era hora de contar a verdade. Mãe, senta aqui. Preciso te contar uma coisa. Carla se sentou na cadeira ao lado da filha, preocupada com o tom sério da conversa. Mãe, eu não sou apenas faxineira na oficina. Eu estou construindo um motor de competição. Como assim, filha? O seu Antônio vai participar de uma competição de carros. Se ganharmos, o prêmio é de R$50 mil e metade vai ser minha. Carla ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar a informação. Fernanda, você tem certeza do que está fazendo? Isso parece muito arriscado. Mãe, eu sei que parece loucura, mas eu entendo de motores. Sempre entendi. Desde pequena eu sonhava em ser engenheira, lembra? Lembro sim, mas construir motores é muito diferente de sonhar em ser engenheira. Não é tão diferente assim, mãe. E essa pode ser minha única chance de conseguir dinheiro para a faculdade. A última frase fez Carla entender a dimensão do que estava acontecendo. Sua filha não estava apenas construindo um motor, estava construindo seu futuro. O que você precisa de mim, filha? Só que você acredite em mim, mãe, mesmo que pareça impossível. Carla abraçou a filha com força. Eu sempre acreditei em você, Fernanda, desde o dia que você nasceu. O apoio da mãe deu a Fernanda a energia final que ela precisava para completar o projeto. Nas 2 semanas seguintes, ela trabalhou com intensidade redobrada, ajustando os últimos detalhes do motor. O dia do primeiro teste chegou finalmente. Fernanda havia instalado o motor no chassi que seu Antônio conseguiu emprestado de um amigo. Era um momento de extrema tensão. Se o motor não funcionasse, todo o trabalho teria sido em vão. Os 3 mecânicos se reuniram para assistir ao teste, claramente esperando um fracasso. Fernanda, tem certeza de que conectou tudo direito? Perguntou Ricardo com um sorriso sarcástico. Tenho certeza, respondeu ela, verificando as conexões uma última vez. Seu Antônio se aproximou da jovem. Pronta? Pronta. Fernanda girou a chave de ignição e nada aconteceu. Ela tentou novamente. Nada. Os mecânicos começaram a rir baixinho, confirmando suas expectativas. Eu sabia que não ia funcionar, sussurrou Juliano para Marcos. Fernanda não entrou em pânico. Ela sabia que problemas no primeiro teste eram normais. Calmamente, ela começou a verificar cada conexão, cada componente, procurando o que poderia estar impedindo a ignição. Após 15 minutos de verificação, ela encontrou o problema. Um fio de ignição estava mal conectado, uma falha básica que não tinha nada a ver com sua engenharia. Era só isso, disse ela, reconectando o fio corretamente. Na segunda tentativa, o motor rugiu para a vida. O som era diferente de qualquer motor que eles já haviam ouvido na oficina. Era potente, mas suave, poderoso, mas controlado. Seu Antônio acelerou experimentalmente e o motor respondeu com uma potência impressionante. Os 3 mecânicos pararam de rir e se aproximaram, incrédulos com o que estavam vendo. Meu Deus, sussurrou Ricardo. Como ela conseguiu isso? O motor funcionou perfeitamente durante 20 minutos de teste. Fernanda monitorou todos os parâmetros: temperatura, pressão do óleo, rotação. Tudo estava dentro dos valores ideais. Fernanda, disse seu Antônio, com genuína admiração na voz, este pode ser o melhor motor que já vi em minha vida. Obrigada, senhor. Mas ainda precisa passar pelo teste real da competição. A competição estava marcada para dali a 2 semanas. Fernanda usou esse tempo para fazer os ajustes finais e testar o motor em diferentes condições. Ela também começou a estudar os outros competidores. Descobriu que estaria enfrentando oficinas com orçamentos 10 vezes maiores que o de seu Antônio, equipadas com motores importados e pilotos profissionais. Fernanda, você viu contra quem vamos competir? Perguntou seu Antônio, mostrando a lista de inscritos. Vi sim, senhor. Não me assusta.
Mas são oficinas grandes com muito mais recursos que nós. Recursos não são tudo, senhor. Às vezes a criatividade vale mais que o dinheiro. Na semana da competição, Fernanda mal conseguia dormir de ansiedade. Era sua chance de provar que uma menina pobre da periferia poderia competir com os melhores mecânicos da região. Carla percebeu o nervosismo da filha. Fernanda, não se preocupe tanto. Independente do resultado, você já provou muito coisa. Mãe, se eu perder, vou continuar sendo só a menina que limpa a oficina. Filha, você nunca foi apenas a menina que limpa a oficina. Você sempre foi muito mais que isso. As palavras da mãe confortaram Fernanda, mas não diminuíram sua determinação de vencer. No dia da competição, Fernanda chegou ao autódromo acompanhada de seu Antônio. O lugar estava cheio de carros de corrida brilhantes e equipes uniformizadas. Nossa, seu Antônio, aqui parece outro mundo, comentou Fernanda impressionada com a movimentação. É mesmo, mas lembra, o que importa não é a aparência, é o que está debaixo do capô. Eles encontraram o espaço destinado à sua equipe. Era bem menor que os espaços das outras oficinas, mas suficiente para os preparativos finais. Fernanda abriu o capô do carro e começou a verificar o motor uma última vez. Alguns mecânicos de outras equipes se aproximaram, curiosos. Interessante, comentou um deles examinando o motor de Fernanda. Nunca vi uma configuração assim. É um projeto próprio, respondeu seu Antônio, orgulhoso. Quem desenvolveu? Seu Antônio apontou para Fernanda, que estava concentrada, ajustando a calibragem do carburador. A menina ali. O mecânico olhou para Fernanda com surpresa e depois de volta para o motor, claramente impressionado. Ela é nova para ter tanta experiência. Ela é especial, disse seu Antônio, sorrindo. A competição era dividida em duas etapas, uma prova de aceleração e uma prova de resistência. Na primeira, vencia quem completasse um circuito curto no menor tempo. Na segunda, vencia quem completasse maior número de voltas em 1 hora sem problemas mecânicos. Fernanda sabia que sua chance estava na segunda prova. Seu motor não era o mais potente da competição, mas ela havia projetado especificamente para ser confiável e eficiente. A primeira prova não foi bem. O carro terminou em 5º lugar de 8 competidores. As equipes com motores mais potentes dominaram, como esperado. Não se preocupe, Fernanda, disse seu Antônio. A segunda prova é a mais importante. Durante o intervalo entre as provas, Fernanda aproveitou para observar os outros carros. Notou que alguns deles já apresentavam sinais de superaquecimento após apenas algumas voltas de teste. Seu Antônio, eles estão forçando muito os motores, observou ela. Na prova longa, isso vai ser um problema. Você tem certeza? Tenho. Veja a fumaça que está saindo daquele carro azul. E o barulho daquele vermelho não está normal. Seu Antônio confiava no julgamento de Fernanda. Se ela achava que os outros carros tinham problemas, provavelmente tinha razão. A segunda prova começou com todos os carros largando juntos. Inicialmente, o carro de Fernanda ficou para trás, sendo ultrapassado pelos modelos mais potentes. Calma, seu Antônio, disse Fernanda, monitorando o telêmetro. Eles vão se desgastar logo. Após 20 minutos de prova, suas previsões começaram a se confirmar. O primeiro carro a apresentar problemas foi exatamente o azul que ela havia observado. Superaquecimento do motor o forçou a parar nos boxes. Você acertou, Fernanda. Era previsível, senhor. Motor forçado sempre dá problema. Aos 30 minutos, mais 2 carros tiveram que parar por problemas mecânicos. O carro de Fernanda havia subido para a 3ª posição, mantendo um ritmo constante e seguro. O motor está trabalhando perfeitamente, relatou ela, verificando os indicadores. Temperatura ideal, pressão do óleo estável. Na marca dos 40 minutos, o líder da prova começou a apresentar queda de performance. Fernanda percebeu a oportunidade e orientou o piloto a aumentar ligeiramente o ritmo. Agora sim, seu Antônio, podemos forçar um pouco mais. O carro respondeu magnificamente, ultrapassando o segundo colocado aos 50 minutos de prova. Faltavam apenas 10 minutos quando o líder teve uma falha mecânica
e parou na pista. O carro de Fernanda assumiu a liderança pela primeira vez. "Estamos ganhando!" gritou seu Antônio eufórico. "Ainda faltam 10 minutos", respondeu Fernanda, mantendo a concentração. "Vamos com calma." Os últimos 10 minutos foram os mais longos da vida de Fernanda. A cada volta, ela monitorava os indicadores, esperando por qualquer sinal de problema. Mas o motor continuava funcionando perfeitamente, como uma máquina bem oleada. Quando a bandeirada final foi dada, o carro de Fernanda cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com 3 voltas de vantagem sobre o segundo colocado. A pequena equipe explodiu em comemoração. Seu Antônio abraçou Fernanda com força, com lágrimas nos olhos. "Você conseguiu, menina. Você realmente conseguiu." Fernanda também chorava, mas eram lágrimas de pura alegria. Toda a luta, todas as noites em claro, todas as humilhações haviam valido a pena. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A cerimônia de premiação foi emocionante. Quando chamaram a equipe vencedora, Fernanda subiu ao pódio ao lado de seu Antônio, recebendo o troféu e o cheque de R$50 mil. "Quem foi o responsável pelo projeto do motor vencedor?" perguntou o apresentador. Seu Antônio pegou o microfone. "Esta jovem aqui ao meu lado, Fernanda Silva. Ela projetou e construiu o motor inteiro com suas próprias mãos." A plateia aplaudiu, impressionada. Muitos não conseguiam acreditar que uma menina tão nova havia criado algo tão sofisticado. "Fernanda, o que você tem a dizer sobre esta vitória?" Fernanda pegou o microfone com mãos trêmulas. "Quero dedicar esta vitória à minha mãe, que sempre acreditou em mim, e ao meu pai, que me ensinou que com trabalho duro tudo é possível." Depois da cerimônia, vários proprietários de equipes se aproximaram de Fernanda para oferecer trabalho. Ela estava sendo cobiçada pelas melhores oficinas da região. "Fernanda", disse o dono da maior oficina de carros de luxo da cidade, "tenho uma proposta para você. R$5 mil por mês para ser nossa engenheira-chefe." A oferta era tentadora, mas Fernanda já sabia qual seria sua resposta. "Obrigada pela oferta, mas eu já tenho planos." "Que tipo de planos?" "Vou usar minha parte do prêmio para pagar a faculdade de engenharia. E enquanto estudo, vou continuar trabalhando com o seu Antônio." Seu Antônio sorriu, orgulhoso da lealdade da jovem. No caminho de volta para casa, eles conversaram sobre o futuro. "Fernanda, você sabe que agora as coisas vão mudar na oficina, né?" "Como assim, senhor?" "Ricardo, Juliano e Marcos vão ter que engolir o orgulho e aceitar que você entende muito mais de motores que eles." "Eu não quero que ninguém se sinta humilhado, senhor. Só quero trabalhar em paz e continuar aprendendo." "Você é uma menina especial, Fernanda. Tem talento e tem coração." Quando chegaram à oficina para guardar os equipamentos, os 3 mecânicos estavam esperando. Fernanda ficou tensa, imaginando que enfrentaria mais provocações. Mas, para sua surpresa, Ricardo foi o primeiro a falar. "Fernanda, eu preciso pedir desculpas. Pelo jeito que te tratei, pelas brincadeiras maldosas. Você provou que é melhor que qualquer um de nós." Juliano e Marcos concordaram, também pedindo desculpas. "Vocês não precisam pedir desculpas", respondeu Fernanda. "Eu entendo que era difícil acreditar em mim. Eu era só a menina da limpeza." "Você nunca foi só a menina da limpeza", disse Marcos. "A gente que não soube enxergar." A partir daquele dia, o ambiente na oficina mudou completamente. Fernanda continuou fazendo suas funções de limpeza e organização, mas agora também era consultada para todos os reparos complexos. Sua fama se espalhou rapidamente pela cidade. Clientes começaram a procurar a oficina especificamente para que Fernanda cuidasse de seus carros. "Seu Antônio, isso está ficando um pouco louco", comentou Fernanda, vendo a fila de carros esperando atendimento. "É o preço do sucesso, menina. Agora você é famosa. A fama trouxe oportunidades, mas também desafios." Fernanda precisava equilibrar o trabalho na oficina com os estudos para o vestibular de engenharia. Carla estava radiante com o sucesso da filha. "Fernanda, seu pai estaria tão orgulhoso se pudesse ver você agora." "Eu sinto ele comigo, mãe.
Em cada motor que construo, sinto que ele está me guiando. 3 meses depois da vitória na competição, Fernanda recebeu uma notícia que mudaria novamente sua vida. Havia sido aprovada em primeiro lugar no vestibular de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual. "Seu Antônio, eu passei!" gritou ela, correndo pela oficina com o resultado nas mãos. "Parabéns, menina. Você merece isso e muito mais." Mas a aprovação trouxe um dilema. A universidade ficava em outra cidade, a 2 horas de distância. Fernanda teria que deixar a oficina para se dedicar aos estudos. "Seu Antônio, eu não sei o que fazer. Não quero abandonar o senhor aqui." "Fernanda, sua obrigação é estudar. A oficina vai continuar aqui quando você se formar." "E se eu esquecer tudo que aprendi aqui?" "Menina, talento como o seu não se esquece. Vai estudar e volta aqui como engenheira formada." A despedida foi emocionante. Todos na oficina, incluindo os 3 mecânicos, se reuniram para desejar sucesso a Fernanda. "Fernanda", disse Ricardo, "você nos ensinou uma lição importante. Nunca mais vamos julgar ninguém pela aparência ou posição social. E nunca mais vamos subestimar o poder da determinação", completou Juliano. Seu Geraldo, do Ferro Velho, também apareceu para se despedir. "Menina, você transformou sucata em ouro. Isso é um dom de Deus. Obrigada por ter acreditado em mim, seu Geraldo. Eu sempre soube que você era especial, desde o primeiro dia que apareceu no meu Ferro Velho. Na universidade, Fernanda se destacou desde o primeiro semestre. Seus professores ficavam impressionados com seu conhecimento prático de motores, algo raro entre estudantes. "Fernanda, de onde você tirou tanto conhecimento sobre motores?" perguntou o professor de termodinâmica. "Trabalhei em uma oficina por um tempo, professor." "Que tipo de trabalho você fazia?" Fernanda hesitou por um momento, lembrando-se das humilhações do passado. "Eu era responsável pela limpeza e organização, mas nas horas vagas estudava os motores." O professor sorriu, admirado com a dedicação da jovem. Durante as férias escolares, Fernanda sempre voltava para trabalhar na oficina de seu Antônio. Ela trazia conhecimentos teóricos novos que combinava com sua experiência prática. "Fernanda, você está cada vez melhor", comentou seu Antônio, vendo-a trabalhar em um motor particularmente complexo. "É a teoria combinada com a prática, senhor. Na faculdade aprendo o porquê das coisas. Aqui aprendo o como fazer." A oficina prosperou ainda mais com as melhorias que Fernanda implementava a cada retorno. Ela introduziu técnicas novas de diagnóstico e métodos mais eficientes de reparo. Ricardo, Juliano e Marcos se beneficiaram enormemente dos ensinamentos de Fernanda. Eles se tornaram mecânicos muito melhores e a qualidade do serviço da oficina subiu drasticamente. "Fernanda, você não imagina como mudamos depois que você chegou aqui", disse Juliano. "Não é só a parte técnica, é a forma de pensar." "Como assim?" "Antes a gente achava que sabia tudo. Depois percebemos que sempre tem algo novo para aprender." No 3º ano da faculdade, Fernanda desenvolveu um projeto de pesquisa sobre eficiência energética em motores automotivos. Seu orientador ficou tão impressionado que sugeriu que ela submetesse o trabalho para publicação. "Fernanda, este projeto pode revolucionar a indústria automobilística", disse o professor Dr. Roberto Sampaio. "Professor, isso é só uma evolução das técnicas que aprendi na prática." "Justamente, você está unindo conhecimento teórico avançado com experiência prática real. Isso é raro." O artigo de Fernanda foi aceito para publicação na principal revista de engenharia mecânica do país. Aos 22 anos, ela se tornava uma pesquisadora reconhecida nacionalmente. A publicação trouxe convites para palestras e ofertas de emprego de grandes montadoras. Mas Fernanda tinha outros planos. "Mãe, eu decidi o que vou fazer quando me formar." "O que, filha?" "Vou montar minha própria empresa de desenvolvimento de motores e vou fazer sociedade com o seu Antônio." Carla sorriu, orgulhosa da determinação da filha. "Seu pai ficaria muito orgulhoso da mulher que você se tornou." No último ano da faculdade, Fernanda começou a desenvolver os planos para sua empresa. Ela usaria o conhecimento acadêmico para criar motores inovadores, mas manteria a filosofia prática que aprendera na oficina. Seu Antônio,
O senhor toparia ser meu sócio numa empresa de desenvolvimento de motores? Fernanda, eu seria honrado, mas eu não entendo nada de empresa. O senhor entende de pessoas, senhor, e isso é mais importante que entender de papelada. A formatura de Fernanda foi um momento emocionante. Carla, seu Antônio, Ricardo, Juliano, Marcos e até seu Geraldo estavam presentes na cerimônia. Fernanda Silva, anunciou o reitor, formanda em engenharia mecânica, com honras acadêmicas máximas. Quando ela subiu ao palco para receber o diploma, toda sua família improvisada aplaudiu de pé. No discurso da turma, Fernanda foi escolhida para representar os formandos. Caros colegas, começou ela olhando para a plateia, aprendemos muito durante estes anos de estudo, mas eu gostaria de dividir com vocês a lição mais importante que aprendi. Ela pausou, procurando as palavras certas. Conhecimento verdadeiro não vem apenas dos livros, vem da combinação entre teoria e prática, entre estudo e experiência real. Mas, acima de tudo, vem da humildade de reconhecer que sempre temos algo novo para aprender. A plateia aplaudiu, mas Fernanda ainda não havia terminado. Durante minha graduação, trabalhei como faxineira em uma oficina mecânica. Muitos poderiam pensar que era tempo perdido, que eu deveria estar focada apenas nos estudos, mas foi lá que aprendi as lições mais valiosas da minha vida. O silêncio na plateia era total. Todos estavam atentos às palavras da jovem. Aprendi que não importa qual seja sua posição, sempre há espaço para crescer. Aprendi que o conhecimento não tem classe social. E aprendi que com determinação e trabalho duro, qualquer sonho pode se tornar realidade. Quando ela terminou o discurso, a ovação foi ensurdecedora. Muitos na plateia estavam emocionados com a história de superação que acabaram de ouvir. Após a formatura, Fernanda e seu Antônio começaram a trabalhar nos planos da nova empresa. Eles batizaram a companhia de Motores Silva e Moreira, honrando tanto a experiência prática quanto o conhecimento técnico. O primeiro grande projeto da empresa foi desenvolver um motor ecológico para uma montadora nacional. Fernanda aplicou todos os princípios que havia aprendido: eficiência, confiabilidade e inovação. O motor desenvolvido por ela superou todas as expectativas. Era 30% mais eficiente que os modelos convencionais e produzia 50% menos poluentes. Fernanda, como você conseguiu estes resultados? Perguntou o diretor da montadora. Combinando conceitos avançados de termodinâmica com técnicas práticas de otimização, doutor. Você pode desenvolver motores similares para a nossa linha completa de veículos? Posso sim, mas vai levar tempo e investimento em pesquisa. A montadora ofereceu um contrato de 5 anos para desenvolvimento exclusivo de motores. Era o tipo de oportunidade que consolidaria definitivamente a empresa de Fernanda. Mas ela tinha uma exigência especial. Aceito o contrato, mas com uma condição. Qual? Quero criar um programa de estágio para jovens da periferia. Meninas e meninos que não têm oportunidade de estudar engenharia, mas que demonstrem interesse e aptidão para mecânica. O diretor concordou, impressionado com a consciência social da jovem engenheira. 2 anos depois, a empresa Motores Silva em Moreira havia se tornado referência nacional em desenvolvimento de motores ecológicos. Fernanda era reconhecida como uma das mentes mais brilhantes da nova geração de engenheiros. Mas ela nunca esqueceu suas origens. Todos os sábados, ela voltava à oficina original do seu Antônio para trabalhar com os 3 mecânicos que um dia duvidaram de sua capacidade. Fernanda, você não precisa mais vir aqui, disse Ricardo. Você é uma engenheira famosa agora. Ricardo, foi aqui que tudo começou. Este lugar sempre será minha escola. A oficina havia se transformado em um centro de treinamento para jovens mecânicos. Fernanda doava seu tempo para ensinar as novas gerações, transmitindo não apenas conhecimento técnico, mas também os valores que aprendera. Pessoal, dizia ela para os aprendizes, nunca desprezem o conhecimento de ninguém. O melhor mecânico que eu conheço nunca pisou numa faculdade, mas entende de motores como ninguém. Seu Antônio, agora com 65 anos, havia se tornado uma figura paterna para Fernanda.
Ele acompanhava orgulhoso o sucesso da jovem, que um dia havia sido apenas a menina da limpeza. Fernanda, você realizou todos os seus sonhos? Ainda não, seu Antônio. Tenho um sonho maior. Qual? Quero criar uma universidade técnica para jovens de baixa renda. Um lugar onde teoria e prática se combinem perfeitamente. E você vai conseguir, menina. Se alguém pode fazer isso, é você. Dona Irene, a senhora cujo carro havia sido o primeiro grande desafio de Fernanda, se tornou uma das maiores apoiadoras da jovem engenheira. Menina, quando você consertou o carro do meu Joaquim, já sabia que era especial, dizia ela sempre que encontrava Fernanda na cidade. A senhora me deu confiança quando eu mais precisava, Dona Irene. E você me devolveu a memória do meu marido. Aquele carro ainda funciona perfeitamente. Carla acompanhava o sucesso da filha com um misto de orgulho e admiração. A costureira humilde havia criado uma das engenheiras mais respeitadas do país. Fernanda, às vezes não acredito que você é minha filha. Por quê, mãe? Porque você conseguiu ir muito além de tudo que eu imaginei ser possível. Mãe, eu não teria conseguido nada sem seu apoio. Você sempre acreditou em mim, mesmo quando eu própria duvidava. Seu Geraldo continuava fornecendo peças especiais para os projetos de Fernanda. O Ferro Velho se tornara um centro de pesquisa informal, onde a engenheira buscava inspiração em tecnologias antigas. Menina, você transformou meu ferro velho em laboratório, brincava ele. Seu Geraldo, o senhor me ensinou que inovação pode vir de qualquer lugar. Às vezes a solução está numa peça velha que todos desprezaram. 5 anos após sua formatura, Fernanda foi convidada para dar uma palestra na principal feira de tecnologia automotiva do país. O tema era Inovação através da integração de conhecimentos. Na plateia estavam os maiores nomes da indústria automobilística nacional e internacional. Fernanda subiu ao palco com a mesma determinação que havia demonstrado quando limpava a oficina. Senhoras e senhores, começou ela, gostaria de contar uma história sobre como uma vassoura pode levar a um motor revolucionário. A plateia riu, pensando que era uma piada, mas logo perceberam que Fernanda falava sério. Há 6 anos eu era uma jovem de 19 anos que limpava uma oficina mecânica. Os mecânicos riam de mim, jogavam parafusos no chão só para me ver abaixar e recolher. O silêncio na plateia era total. Todos estavam atentos à história. Mas enquanto limpava, eu observava. Enquanto varria, eu memorizava. Enquanto organizava ferramentas, eu aprendia sobre cada função de cada peça. Fernanda contou sua jornada completa, desde os primeiros desenhos nos cadernos velhos até o desenvolvimento de motores que estavam mudando a indústria. A lição que quero deixar é simples: conhecimento não tem classe social. Inovação pode surgir de qualquer lugar e, com determinação, qualquer pessoa pode transformar sua realidade. Quando ela terminou a palestra, a ovação durou mais de 5 minutos. Várias pessoas na plateia estavam visivelmente emocionadas. Após a palestra, dezenas de empresários se aproximaram de Fernanda com propostas de parceria e investimento. Mas uma conversa específica chamou sua atenção. Engenheira Fernanda, disse uma mulher elegante de cerca de 50 anos. Meu nome é doutora Helena Ribeiro, reitora da Universidade Tecnológica Nacional. Prazer, doutora. Sua palestra me inspirou. Gostaria de propor uma parceria para criar um programa especial de inclusão social em engenharia. Era exatamente o tipo de oportunidade que Fernanda esperava para realizar seu sonho maior. Que tipo de programa, doutora? Bolsas integrais para jovens de baixa renda, combinadas com estágios práticos em oficinas e fábricas, unindo teoria e prática, como você mesma fez. Fernanda aceitou a proposta na mesma hora. 6 meses depois, era lançado o Programa Fernanda Silva de Inclusão em Engenharia. O programa se tornou um modelo nacional. Jovens de todo o país se candidatavam às vagas, inspirados pela história da engenheira que havia começado limpando uma oficina. A primeira turma do programa tinha 50 alunos, todos oriundos de famílias de baixa renda. Fernanda fazia questão de acompanhar pessoalmente o desenvolvimento de cada um. Pessoal,
disse ela no primeiro dia de aula. Vocês estão aqui porque têm potencial. Não deixem ninguém dizer que vocês não podem conseguir. Entre os alunos estava uma jovem de 17 anos chamada Amanda, filha de uma faxineira, que sempre sonhara em ser engenheira. Professora Fernanda, disse Amanda após a primeira aula, a senhora acha que eu posso mesmo me tornar engenheira? Amanda, se eu conseguir, você também consegue. Basta trabalhar duro e nunca desistir dos seus sonhos. A conversa lembrou Fernanda de si mesma alguns anos antes, quando duvidava de sua própria capacidade. 3 anos depois do lançamento do programa, a primeira turma se formou com índices de aprovação superiores à média nacional. Amanda foi uma das melhores alunas e foi contratada imediatamente pela própria empresa de Fernanda. Professora, eu consegui, disse Amanda, chorando de emoção ao receber o diploma. Não, Amanda, nós conseguimos. Todos nós que acreditamos que educação pode transformar vidas. A cerimônia de formatura da primeira turma do programa foi transmitida nacionalmente. Fernanda foi convidada para dar entrevista sobre o sucesso da iniciativa. Engenheira Fernanda, qual o segredo do sucesso do programa? Perguntou um jornalista. Não há segredo. É simplesmente dar oportunidade para quem tem vontade de aprender. Talento existe em todas as classes sociais. A senhora atribui seu sucesso a quê? A todas as pessoas que acreditaram em mim quando eu própria não acreditava. A minha mãe, que me apoiou incondicionalmente. Ao seu Antônio, que me deu a primeira oportunidade real. E aos 3 mecânicos que, mesmo duvidando de mim, me ensinaram lições valiosas sobre perseverança. Após a entrevista, Fernanda voltou para casa em Ribeirão Preto, onde tudo havia começado. A oficina do seu Antônio agora era um complexo moderno, mas ela fazia questão de manter um espaço exatamente como era no início, com as mesmas ferramentas, os mesmos bancadas e até mesmo algumas vassouras. Por que você mantém este cantinho assim? Perguntou Amanda, que havia se tornado sua assistente principal. Para nunca esquecer de onde vim, Amanda, e para lembrar que grandes conquistas começam com pequenos passos. Naquela noite, Fernanda caminhou sozinha pela oficina, lembrando-se de cada momento que havia vivido ali. Tocou na vassoura que um dia fora sua única ferramenta e sorriu. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por me ensinar que não importa por onde começamos, o que importa é onde decidimos chegar. Ricardo, Juliano e Marcos haviam se tornado sócios menores da empresa, responsáveis pelo departamento de testes práticos. Eles frequentemente contavam para os novos funcionários como haviam subestimado Fernanda no início. A lição que ela nos ensinou, dizia Ricardo, é que devemos respeitar todas as pessoas, independente de sua posição. Você nunca sabe quem pode ser um gênio disfarçado. Seu Antônio, agora aposentado, mas ainda ativo como consultor da empresa, acompanhava com orgulho o império que Fernanda havia construído. Menina, quando você chegou aqui com sua mãe pedindo trabalho, eu jamais imaginei que você fosse mudar minha vida assim. Como assim, seu Antônio? Você me ensinou que idade não é desculpa para parar de aprender. Aos 65 anos, ainda aprendo coisas novas todo dia trabalhando com você. Carla havia se tornado a costureira oficial da empresa, criando uniformes especiais para as equipes técnicas. Ela trabalhava num ateliê moderno dentro do complexo da empresa, mas ainda preferia sua velha máquina de costura. Mãe, por que você não usa uma máquina mais moderna? Filha, esta máquina me acompanhou nos momentos mais difíceis. Foi com ela que consegui sustentar nossa casa quando você era pequena. E agora ela faz parte da história de sucesso da nossa família. Exatamente. Cada ponto que ela dá carrega nossa história. Seu Geraldo havia expandido seu ferro velho, transformando-o num centro de reciclagem e reaproveitamento de peças automotivas. Fernanda frequentemente o visitava em busca de inspiração para novos projetos. Menina, você já realizou todos os seus sonhos? Não, seu Geraldo. Sonhos não têm fim. Cada conquista abre caminho para sonhos maiores. E qual é seu próximo sonho? Criar motores que funcionem 100% com energia limpa. Quero que meus netos respirem um ar mais puro. Dona Irene, aos 78 anos,
Ainda dirigia o carro que Fernanda havia consertado. Ela se tornara uma das maiores incentivadoras do programa de inclusão social da engenheira. Menina, aquele dia em que você consertou meu carro mudou 2 vidas, a minha e a sua. Como assim, dona Irene? Me devolveu a alegria de ter o carro do Joaquim funcionando e deu a você a confiança para mostrar seu talento. A senhora tem razão. Aquele foi o primeiro momento em que alguém acreditou no meu trabalho. E olha onde você chegou. Se o Joaquim estivesse aqui, estaria orgulhoso de ter contribuído para sua história. 10 anos após sua formatura, Fernanda foi convidada para receber o prêmio de Engenheira do Ano na principal premiação técnica do país. Era o reconhecimento máximo que um profissional da área poderia receber. Na cerimônia, estavam presentes todos que haviam feito parte de sua jornada. Carla, seu Antônio, Ricardo, Juliano, Marcos, seu Geraldo, Dona Irene e dezenas de ex-alunos do programa de inclusão. Este prêmio não é meu, disse Fernanda em seu discurso. É de todos que acreditaram que uma menina pobre da periferia poderia se tornar engenheira. É de todos que me ensinaram que conhecimento não tem classe social. Ela pausou olhando para a plateia. Mas principalmente este prêmio é de todas as meninas que hoje limpam escritórios, varrem ruas, servem mesas, mas que sonham com algo maior. Para elas eu digo, nunca desistam. Seus sonhos são válidos, independente de onde vocês estejam hoje. A ovação foi emocionante. Muitas pessoas na plateia choravam abertamente, tocadas pela mensagem de esperança da jovem engenheira. Após a cerimônia, Fernanda voltou para sua cidade natal para uma comemoração especial. A prefeitura havia organizado uma festa na Praça Central, onde toda a comunidade pode celebrar o sucesso de sua filha mais ilustre. Fernanda, disse o prefeito, você é um orgulho para nossa cidade, um exemplo de que com dedicação qualquer pessoa pode chegar onde quiser. Senhor prefeito, eu sou produto desta comunidade. Tudo que conquisto é reflexo do que aprendi aqui. Durante a festa, várias crianças se aproximaram de Fernanda para pedir autógrafos e tirar fotos. Tia Fernanda, disse uma menina de cerca de 8 anos, eu também posso ser engenheira quando crescer? Claro que pode, querida. E se quiser, quando crescer, pode me procurar. Sempre haverá uma vaga na minha empresa para quem tem sonhos grandes. A menina saiu correndo para contar aos pais que ia ser engenheira como a tia Fernanda. No final da festa, quando todos já haviam ido embora, Fernanda caminhou até o banco da praça onde costumava sentar quando era criança, sonhando com um futuro melhor. Carla se sentou ao seu lado. Em que você está pensando, filha? Estou pensando em como a vida é imprevisível, mãe. 10 anos atrás, eu estava limpando uma oficina, sendo humilhada todos os dias. Hoje sou reconhecida nacionalmente. E você acha que foi sorte? Não, mãe. Foi trabalho, dedicação e, principalmente, pessoas que acreditaram em mim nos momentos certos. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Eu sinto ele comigo, mãe. Em cada conquista sinto que estou honrando a memória dele. Mãe e filha ficaram em silêncio por alguns momentos, contemplando as estrelas no céu limpo da pequena cidade. Fernanda, qual é seu próximo objetivo? Expandir o programa de inclusão para todo o país, mãe. Quero que nenhuma criança pobre deixe de sonhar em ser engenheira por falta de oportunidade. E você vai conseguir, filha. Se há uma coisa que aprendi observando sua trajetória, é que você nunca desiste. Na manhã seguinte, Fernanda visitou sua antiga escola para dar uma palestra aos estudantes do ensino médio. Pessoal, disse ela para a plateia de adolescentes, vocês estão numa idade em que muitos adultos dizem para vocês serem realistas sobre seus sonhos. Os estudantes prestavam atenção, curiosos para ouvir o que a engenheira famosa tinha a dizer. Eu estou aqui para dizer o contrário. Sejam irrealistas, sonhem grande, acreditem que podem conseguir qualquer coisa que queiram. Uma aluna levantou a mão. Professora Fernanda, como a gente sabe se nossos sonhos são possíveis? Querida, não se preocupe em saber se são possíveis. Se preocupe em trabalhar para torná-los possíveis. Foi o que eu fiz. Após a palestra,
Vários estudantes se aproximaram para conversar individualmente com Fernanda. Entre eles estava um jovem de 16 anos chamado Bruno. Professora, eu quero ser engenheiro, mas minha família não tem condições de pagar faculdade. Bruno, nem sempre o caminho é direto. Eu trabalhei limpando oficina antes de conseguir estudar. O importante é não desistir do objetivo final. Mas como eu faço para não desanimar? Foque no próximo passo, não na escada inteira. Eu comecei observando motores enquanto limpava. Você pode começar estudando matemática e física por conta própria. Fernanda deixou seu cartão com Bruno e com outros estudantes interessados, prometendo acompanhar o desenvolvimento deles. 6 meses depois, Bruno ligou para Fernanda. Professora, consegui uma vaga de aprendiz numa oficina e estou estudando para o vestibular do seu programa. Parabéns, Bruno. Você está seguindo exatamente o caminho certo. 2 anos depois, Bruno foi aprovado no programa de inclusão de Fernanda, tornando-se mais um exemplo de como determinação pode superar limitações financeiras. A empresa Motores Silva e Moreira havia se tornado uma das maiores do setor no Brasil. Mas Fernanda nunca perdeu a humildade nem a conexão com suas origens. Todo mês, ela dedicava um dia para trabalhar na oficina original, mantendo contato direto com a prática que havia moldado sua visão de engenharia. Por que você ainda faz isso? Perguntou Amanda. Você já provou tudo o que tinha que provar. Amanda, o dia que eu parar de aprender na prática, será o dia que perderei minha essência como engenheira. Ricardo, agora com 50 anos, havia se tornado um mentor para jovens mecânicos. Ele frequentemente contava sua história com Fernanda como exemplo de como é importante manter a mente aberta. Pessoal, dizia ele para os aprendizes, eu quase perdi a oportunidade de aprender com uma das melhores engenheiras do país porque julguei ela pela posição que ocupava. Como o senhor se sente em relação a isso hoje? Perguntou um dos jovens. Me sinto privilegiado por ter tido a humildade de reconhecer meu erro a tempo. Fernanda me ensinou muito mais do que técnicas de reparo. Ela me ensinou sobre respeito e humildade. Juliano havia se especializado em motores elétricos, uma área de interesse crescente da empresa de Fernanda. Ele frequentemente participava de congressos internacionais, representando a empresa. Fernanda, eu nunca imaginei que um dia estaria apresentando trabalhos em universidades americanas, comentou ele após retornar de uma viagem. Por que não, Juliano? Você sempre foi inteligente, só precisava de estímulo para se desenvolver. Você mudou nossa forma de pensar sobre nós mesmos. Antes, a gente se via como apenas mecânicos de uma oficina pequena. E o que vocês são agora? Especialistas em alta tecnologia automotiva, trabalhando numa das empresas mais inovadoras do país. Marcos havia desenvolvido uma paixão por ensino, tornando-se responsável pelo treinamento de novos funcionários. Sua experiência com Fernanda o havia tornado um educador natural. O que mais me marca na história da Fernanda, dizia ele para os novos contratados, é que ela nunca guardou rancor de quem duvidou dela. Ela transformou desconfiança em oportunidade de crescimento. O programa de inclusão social de Fernanda havia inspirado iniciativas similares em outras áreas da engenharia. Universidades de todo o país criaram seus próprios programas baseados no modelo desenvolvido por ela. Professora Fernanda, disse a doutora Helena Ribeiro, seu programa está sendo replicado em 15 estados. Você criou um movimento nacional. Doutora, isso me enche de orgulho. Cada jovem que consegue estudar engenharia através desses programas é uma vitória coletiva. Qual o próximo passo? Expandir para países da América Latina. Pobreza não é exclusividade do Brasil. O projeto internacional foi lançado 2 anos depois, com programas de intercâmbio que permitiam jovens de diferentes países estudarem e trabalharem juntos. Uma das primeiras beneficiárias internacionais foi Maria Helena, uma jovem mexicana filha de trabalhadores rurais que sonhava em ser engenheira aeronáutica. Professora Fernanda, disse Maria Helena ao chegar ao Brasil. Sua história me inspirou a não desistir quando todos diziam que era impossível. E agora você está aqui, Maria Helena, pronta para provar que eles estavam errados. Sim, professora. E quando voltar ao México, quero criar um programa como este lá também.
Essa é a ideia, Maria Helena. Multiplicar oportunidades. 15 anos após sua primeira vitória na competição automobilística, Fernanda foi convidada para retornar como juíza técnica do mesmo evento. Era uma experiência emocionante revisitar o lugar onde sua carreira havia realmente começado. O autódromo estava muito mais moderno, mas a essência da competição permanecia a mesma. Engenheira Fernanda, disse o organizador do evento, é uma honra tê-la conosco. A senhora é uma lenda aqui. Obrigada, mas eu era apenas uma jovem com um sonho e muito trabalho duro. Durante a competição, Fernanda observou os motores participantes com o olho técnico aguçado pelos anos de experiência. Mas algo chamou sua atenção especialmente. Uma equipe pequena, claramente com poucos recursos, havia construído um motor com técnicas muito similares às que ela própria havia usado anos atrás. Peças modificadas, soluções criativas, engenharia improvisada, mas eficiente. Quem desenvolveu aquele motor? Perguntou ela ao organizador. É uma equipe de estudantes de uma escola técnica da periferia. O orientador deles é um ex-aluno do seu programa de inclusão. Fernanda sorriu, reconhecendo o ciclo que se formava. Seus ex-alunos estavam replicando seus métodos e inspirando novas gerações. A equipe dos estudantes não venceu a competição, mas seu motor foi reconhecido como o mais inovativo do evento. Fernanda fez questão de cumprimentá-los pessoalmente. Parabéns pelo projeto, disse ela aos jovens. Vocês me lembraram de mim mesma há 15 anos. Professora Fernanda, disse um dos estudantes, claramente emocionado. A senhora é nossa inspiração. E vocês são a prova de que o ciclo de oportunidades funciona. Continuem estudando e inovando. O orientador da equipe, um ex-aluno chamado Rodrigo, se aproximou de Fernanda. Professora, sem seu programa eu nunca teria me tornado engenheiro. Agora estou passando o conhecimento adiante. Rodrigo, essa é a maior conquista que posso ter. Ver meus ex-alunos inspirando outros jovens. Professora, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora já pensou em parar? Já conquistou tanto? Fernanda olhou para os jovens estudantes que ainda estavam ao redor, discutindo animadamente sobre melhorias para seu motor. Rodrigo, enquanto houver jovens com sonhos grandes e poucas oportunidades, meu trabalho não está terminado. Naquela noite, no hotel, Fernanda refletiu sobre sua jornada. De uma jovem insegura que limpava a oficina para uma das engenheiras mais respeitadas do país, o caminho havia sido longo e desafiador. Mas olhando para todos os jovens que haviam sido beneficiados pelos programas que ela criou, Fernanda sabia que cada dificuldade havia valido a pena. Ela pegou o telefone e ligou para Carla. Mãe, estou pensando em escrever um livro contando minha história. Que ideia maravilhosa, filha. Sua história pode inspirar milhares de pessoas. É o que espero, mãe. Se minha experiência puder ajudar uma só pessoa a não desistir de seus sonhos, já terá valido a pena. Como você vai começar o livro? Fernanda pensou por um momento. Vou começar com uma frase que resume tudo. Nunca subestime o poder de quem tem sonhos grandes, não importa onde esteja hoje. Fim da história. Agora me contem o que acharam desta jornada inspiradora de Fernanda. Vocês acreditam que com determinação e trabalho duro é possível superar qualquer obstáculo? Deixem nos comentários suas experiências de superação e, principalmente, se inscrevam no canal para mais histórias emocionantes.